Salve, salve a todos! Está começando o primeiro vídeo aqui do canal, nessa nova versão aqui do CollegeCast. Não, você não está vendo o Huddle de sexta, apesar da dupla dinâmica estar aqui. A gente está aqui iniciando um projeto que a gente já comentou em live. Se você não acompanha a gente na live, a gente está fazendo momentaneamente aos sábados, mas chegando a temporada a gente vai fazer na sexta-feira, toda semana o Huddle de sexta com um tema extraordinariamente novo. Mas aqui a gente tinha comentado que a gente ia trazer um quadro chamado Histórias Ocultas do College Football, né? Em homenagem ali ao Untold da Netflix, a gente vai fazer a nossa versão da história do que aconteceu com as principais universidades, os principais jogadores, as principais histórias. E hoje a gente vai falar sobre o Florida Gators de 2008 com alguns pedacinhos ali de anos anteriores e posteriores. Então, a gente vai comentar, como vocês já estão vendo na tela, Urban Meyer, Aaron Hernandez, Tim Tebow e outros jogadores que apareceram na série da Netflix. Só que a parte da Netflix conta muito sobre dentro do campo e alguns momentos de vestiário, não conta alguns crimes que aconteceram, porque quase metade do time teve problemas com a polícia. Então, esse foi o principal motivo que a gente vai fazer esse vídeo, né, em formato documentário, vamos dizer assim. E então eu espero que vocês curtam, deixem o seu like, seu comentário, se inscreva, a gente está com a meta de chegar em 1.000 inscritos até 27 de agosto, quando começa a temporada, para a gente trazer 2 lives por semana. E se vocês curtirem esse vídeo, a gente pode trazer no próximo programa a história de Johnny Manziel, que também é um cara que tem documentário na Netflix e tem uma história, ó, all about money. Boa noite, Luiz Felipe, a gente está gravando de noite do domingo, mas você pode estar assistindo a qualquer momento. Sinta-se bem-vindo ao vídeo. Introdução rápida pra gente passar esse tema, porque a gente não pode se estender muito, né? Um projeto inicial. E tem muita coisa pra falar, então vamos que vamos. Boa noite, Brunão! E mais uma noite, Oliveira. Estamos novamente aqui. Não é o Huddle de sexta, que ocorre no sábado, até mesmo no domingo, mas vai, como o Brunão falou, vou reforçar aqui, vai voltar para as sextas-feiras a partir do dia 27 de agosto, que é o kickoff oficial do College Football. Então, antemão, já começo aqui, irmão, fazendo um pedido para você. Dá uma olhadinha aqui embaixo e vê se você não é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, porque a gente tem a primeira meta dele. E qual é essa meta, Luizão? Bater 1.000 inscritos. A gente já tem 720 inscritos, então faltam basicamente 280 para a gente bater essa primeira meta. E hoje vamos de polêmica. Bom, vamos lá. Eu tô aqui com o roteiro, né? As principais pautas que eu fiz aqui. E o Luiz vai ficar aqui como o nosso universitário do Quem Quer Ser um Milionário, que vai trazer a visão dele de alguns pontos também da história, pra gente fazer um pouco mais fluido esse vídeo, esse programa aqui, né? Então vamos lá. Como que começa Florida Gators? Começa no momento que Florida tinha ganho um título nacional nos anos 90 pela primeira vez na história. O técnico Steve Spurrier vai para South Carolina e Florida fica sem um rumo. E aí eles escolhem um técnico bem novinho, que aqui tá a cara do Jason Garrett, o técnico que foi de Dallas, tá igualzinho. E ele era de Utah, é um técnico novo, 30 e poucos anos de idade, muito pouca experiência na liga, ele tinha treinado Bowling Green também. E é um técnico com mentalidade ofensiva, né? Um jogo ofensivo muito espalhado dentro do campo, spread offense, que era um conceito completamente novo na época, e estava funcionando, que era onde os jogadores, mesmo sendo running back, mesmo sendo wide receiver, jogavam em todas as partes do campo, espalhando spread, né, o ataque e atrapalhando muitas defesas. Então todo mundo pode receber, todo mundo pode correr e todo mundo pode bloquear. É um conceito que a gente vê muito na NFL atualmente. Baseado nisso, Urban Meyer foi para a Flórida, foi contratado sobre muitos questionamentos, e a primeira temporada dele foi mais ou menos, não foi tão bem, e já levantou muitas questões sobre o futuro dele em Flórida mesmo após um ano. E o que acontece? Ele começa intensamente a recrutar jogadores. Na época, eles tinham um quarterback chamado Chris Leak. Só que, além de ter outros jogadores como Percy Harvin, que a gente vai comentar aqui e tudo mais, ele vence uma batalha muito importante e ele recruta Tim Tebow. Quem que era o Tim Tebow, meu caro amigo Luiz Felipe Amorim? Basicamente, para quem não conhece, o nosso queridíssimo Tim Tebow, bota a foto dele aí, Brunão. Tá com um capacete, mas enfim. Então, Tim Tebow era o recruta número 1 do país. Para quem não sabe, lá você joga fielmente futebol americano desde cedo. Mas quando você entra no high school, que equivale ao nosso ensino médio, em vez de 3, são 4 anos lá nos Estados Unidos, você tem uma classificação
de 0 a 5 estrelas. Em alguns sites que tem nome, que tem peso, você também tem uma pontuação. Mas vamos usar as estrelas, que é o padrão. Ele era um recruta 5 estrelas e era considerado o quarterback número 1 do país. Como o Brunão falou, Flórida já tinha um nome, já tinha sido campeão do college football, só que não era um programa gigante como a gente conhece hoje. Não era uma máquina de revelar talentos. Antemão, eu vou até mencionar aqui, pegar um gancho. Assistam a nossa última live, que a gente fez uma live sobre os principais programas, universidades que revelam jogadores para a NFL. E o Florida Gators está nessa lista, tá? A Flórida está nessa lista. Naquela época não era tanto assim. Já tinha o seu nome, já tinha o seu peso. Então foi um baque, esse recrutamento do Tim Tebow, que era um baita jogador na época, e ele não seguia muito o perfil de Flórida também, né? Eu vou só para fechar aqui. Por quê? Porque Flórida tinha um perfil que era o time dos Bad Boys. Para quem gosta muito de basquete aqui, eu vou fazer. Lembra dos Pistols, do Detroit Pistols, dos Bad Boys de Detroit? Então era mais ou menos isso. Tanto que o Urban Meyer ele vem para botar um pouco de ordem nessa casa. E nisso ele tenta trazer o Tim Tebow, que era um cara religioso, era um cara de interior dos Estados Unidos. Cara, ele foi criado em fazenda, para quem não sabe. Então foi uma grande vitória esse recrutamento do Tim Tebow para a Flórida e determinante para esse império que teve esse time do Florida Gators ali no final da década de 2010. E não só criado em fazenda, como ele foi escolarizado em casa. Ele nunca tinha ido para uma escola, ele foi escolarizado pelos pais. E ele só foi ali pro high school, né, para começar a jogar futebol americano, e depois ele vai para a Universidade de Flórida. Vale destacar que o Luiz falou que o Urban Meyer realmente foi para dar ordem na casa, ter aquele comando. Só que a gente vai trazer um pouco dos personagens, depois a gente vai contar a parte da criminal, né, e tudo mais. Só que o Urban Meyer, em muitos pontos, claro, tirando o Tim Tebow, muitos pontos que ele deveria ser firme, ele começou a ser muito permissivo. E aí isso prejudicou o Flórida, tanto dentro de campo, na reta final ali da passagem do Urban Meyer por Flórida, quanto dos jogadores com fichas criminais. Hein? Ele se tornou meio que um paizão, né? Só pegar um complemento pro Brunão aqui. O Urban Meyer, para quem não sabe, ele teve uma criação militarizada, tá? O pai dele foi militar. Não lembro militar. Se... a irmã também é militar, né? Militar. Então, a criação dele é militar. Acho que até o avô dele, se bobear, é militar. Isso aí não tem como eu cravar. Mas eu sei que o pai era, e a irmã depois se tornou também militar. Então, ele pega os fundamentos militares e replica nos seus treinamentos, que eram até exaustivos. A parte da disciplina, várias partes físicas de treinamento eram com bases militares. Sistema de hierarquia, tudo isso. Só que no final ele se apega tanto àquele elenco que, para quem não sabe, no college, você pode ficar pelo menos uns 4 anos naquela universidade. Então, cara, tem jogador que vai ficar ali 2, vamos botar assim, 3, 4 anos. Então você acaba se apegando. E aí ele acaba tirando essa visão de general e se torna mais um paizão. Principalmente com o Tim Tebow, que se tornou um braço direito dele dentro de campo. A gente tem que falar disso também. Exatamente. O Tim Tebow, ele foi facilmente implantada essa filosofia do Urban Meyer nele, e ele se torna o braço direito. Ele se torna, já que é o Urban Meyer general, ele se torna um coronel dentro de campo, assim. Tanto que ele foi capitão do ofensivo de Flórida. Então, incentivava os outros jogadores dentro do salão de musculação e por aí vai. Então, nesse final ali, o Urban Meyer acaba sendo bem permissivo, principalmente com o Tim Tebow, que na época era a principal estrela, não só do Florida Gators, como do futebol americano universitário. Tim Tebow, ele era um cara que, como o Luiz bem falou, ele entrou facilmente nesse contexto, porque o Tim Tebow ele é aquele cara que na época que a internet não estava pegando tanto em todas as casas, ainda era muita coisa de TV, sábado de tarde você via Flórida jogar e aquele garoto religioso, de boa família e que facilmente se adaptou a esse esquema militar aí do Urban Meyer, porque é aquela coisa bem americana de ser. Ele virou o rosto do college football. Todo mundo amava o Tim Tebow. Era o Michael Jordan versão college football universitário de futebol americano. Então ele usava essa parte preta aqui para bloquear, para pegar o raio do sol, para você não atrapalhar a visão. Como vocês podem ver aqui na imagem,
no capacete dele tem essa faixinha preta e tá o versículo João 3,16, que era um dos lemas da vida dele, né? Então ele era aquele jogador que até os dias de hoje lê a Bíblia, aquela coisa do celibato e tudo mais. Então era um jogador prodígio e símbolo do que o college football queria ser. Só que agora a gente vai começar a entrar também no quesito criminal. O Tim Tebow é um dos poucos que se livrou desse contexto. Florida, vamos só fazer um apanhado geral. Florida tinha sido campeão em 2006 com o Chris Leak de quarterback e o Tim Tebow como quarterback reserva e entrando nos jogos só para fazer aquela jogada de primeira pro gol. O que o Jalen Hurts faz do tush-push atualmente é como se o Tim Tebow só entrasse para fazer essa jogada ou conseguir uma jardinha a mais e no máximo. O Chris Leak era o quarterback titular. Só que tinha um cara chamado Brandon Seiler, que ele era o líder da defesa do Florida Gators de 2006. Ele é um jogador que foi extremamente impactante para o college football, acabou não dando muito certo na NFL, mas ele era tão líder que o próximo jogador da lista, que eu já vou trazer aqui também, que é o Brandon Spikes, era o reserva dele quando o Brandon Seiler saiu, que ele ficou só 2 anos sob o comando do Urban Meyer, ele foi campeão em 2006 e saiu. O Brandon Spikes, que era a reserva dele em 2006, assumiu o protagonismo no time em 2007, 2008, e aí ele foi campeão nacional em 2008. Então, o Brandon Seiler, voltando aqui para a fotinho dele, para vocês verem, ele era um cara que o Urban Meyer captou rapidamente para ser o líder dos outros jogadores mais novos e menos, com menos voz no vestiário. E no documentário da Netflix, o Urban Meyer falou assim: se você era meu superstar, eu te trataria como superstar. Você vai ter lagosta, você vai ter gente para pegar sua água, sua bebida. E se você não fosse superstar, você era tratado que nem lixo e você tinha que conquistar a sua vaga como um superstar no meu conceito. Então o Brandon Seiler foi um dos principais caras, e aí entra o que o Luiz falou de coisas de vestiário e tudo mais. Em um ponto também que o Brandon Spikes conseguiu assumir essa responsabilidade depois de um tempo, porque ele foi um recruta 5 estrelas. E aqui entra o primeiro crime da lista, que aqui, do que a gente vai falar de crimes, é quase uma contravenção. Que ele teve problemas com doping na NFL. Ele foi suspenso em 2009 por tentar furar os olhos de um adversário, no quesito de dar a famosa dedada no olho. Mas coisas bem leves comparadas ao que a gente vai falar aqui. Mas foram coisas muito pontuais. Ele realmente era um líder dentro da defesa, conseguia cativar os jogadores, e chegou um momento que o Tim Tebow e o Brandon Spikes eram os principais líderes do vestiário, cada um do seu lado do campo, um pro ataque e um pra defesa, e ele foi extremamente fundamental para os títulos de Florida. A minha opinião de complemento aqui pra galera, quem não sabe da importância do Brandon Seiler, a importância dele é que, lembra que eu falei do coronel? Quem era o coronel? Quem era o braço direito do Urban Meyer? Porque já era o astro desse time, era o Brandon Seiler. Se eu não me engano, o Bruno não vai ver aí, mas eu não acho que ele não cometeu algum crime, não lembro, acho que eu não me recordo. Não cometeu. Na nossa lista, ele era um cara cabeça. Então ele guiava esse time, ele tinha um pulso firme, ele realmente foi esse coronel, esse mentor dentro de campo dos outros jogadores, principalmente para o Tim Tebow, tá? Foi ele, e o trabalho foi em conjunto dele, do Urban Meyer, com ele, para ele passar esse bastão. O Spikes, ele realmente vem para ser reserva porque esse time já era recheado de estrelas, e o Seiler é o cara que é um dos caras que, depois do Urban Meyer, recruta ele, basicamente, porque ele acaba depois... O Seiler ajudava, para quem não sabe, o Urban Meyer no recrutamento de jogadores defensivos. É uma curiosidade aqui. Ele ajudava bastante. Brandon Spikes. Um deles foi o Brandon Spikes. Foi o principal, inclusive, né, jogador defensivo, o qual o Seiler fez. Então o Brandon Spikes já era um jogador um pouco mais problemático, como o Bruno falou, mas no quesito de tentar cegar o adversário, ele joga sujo, entendeu? SC na veia. Isso aí. Ele é aquele jogador habilidoso, raçudo, não era à toa que era 5 estrelas, mas também ele fazia de tudo que era necessário e não necessário para ganhar um jogo. Hiper competitivo. Tanto que no documentário mostra ele competindo na academia, repetição e tal, com o nosso queridíssimo Tim Tebow, que para eles mostrarem, passarem esse ímpeto para o resto do time. O Seiler principalmente, tá? Ele é o que mais fazia isso. Então, o que eu quero dizer aqui para a gente terminar? Eu acho que com a saída do Brandon Seiler,
que era um cara que tinha um pulso mais firme, que era uma réplica dentro de campo do Urban Meyer, já começou a se perder esse time de Flórida. Porque o Tim Tebow sempre foi o cara muito bonzinho, o cara muito religioso, como o Brunão falou. Ele incentivava a galera a ser um exemplo a ser seguido no quesito, tipo, é um cara dedicado, é o primeiro a acordar e o último a dormir, era o primeiro a chegar no treino e o último a sair, mas basicamente para isso. Agora, de conversa, de chegar a peitar o cara, puxar a máscara do cara e falar, você não vai fazer isso, ele não era esse tipo de líder, tá? O Tim Tebow tem 2 pontos aqui da série da Netflix, quem viu, que o Brandon Seiler falou quando ele ia pra NFL pra garantir um dinheiro pra família, que o Gainesville lá, o Pântano, como é conhecido lá o estádio do Gators, era a casa dele, e a partir do momento que ele estava saindo, o Brandon Spikes tinha que assumir esse posto. E o Tim Tebow saiu uma vez com o Brandon Seiler pra uma festa, assim, não necessariamente em termo pejorativo de ir pra balada, mas uma festa. E todo mundo ficou perguntando, e o Tim Tebow? E o Tim Tebow, cadê ele e tal? Ele tava no outro lugar. E o Brandon Seiler falou assim, nunca mais eu saí com o Tim Tebow. Porque ele realmente era o astro do time. Só que, como o Luiz bem falou, ele era o exemplo. Nunca se envolveu em polêmicas e nada mais. Mas quem se envolveu em polêmicas, aqui a gente vai falar 2 caras um pouquinho mais rápidos. Porque todos que a gente falou até agora foram peças fundamentais do documentário da Netflix. Na minha opinião, foram os 4 que mais falaram no documentário. Urban Meyer, Tim Tebow, Brandon Spikes e Brandon Seiler. Só que aqui a gente tem o Percy Harvin e temos o Riley Cooper. O Percy Harvin foi bastante citado, mas ele não deu entrevista, né? Ele não falou nos dias de hoje. E o Riley Cooper, praticamente, acho que ele nem foi citado. O Percy Harvin era o running back dessa equipe, um jogador que o Urban Meyer falou que é o jogador mais talentoso, explosivo no bom sentido que ele já viu. Mostrou que Florida sofreu na final da SEC sem ele, em 2006, mas eles acabaram sendo campeões depois com ele, e ele marcando um touchdown, mesmo baleado no quesito físico. E só que ele é uma pessoa muito difícil de lidar. Ele teve até um sucesso na NFL com o Seattle Seahawks, mas ele teve problemas de esganar um técnico de posição. Porque esganar, tipo assim, Homer e Bart Simpson. Quando queria fazer um treino, tava puto e tal. E ele dá aquela enforcadinha de leve no nosso querido técnico de posição. Supostos testes antidoping, porque muitas das coisas que aconteciam, como Gainesville é uma cidade muito pequena, uma cidade completamente universitária ali pra Flórida, muitas coisas são encobertas, e a gente vai falar bastante disso no Aaron Hernandez. E também ele teve outras brigas, né? Essa coisa sempre do antidoping e tudo mais. E acabou ficando complicado pro Percy Harvin conseguir ter uma carreira de maior sucesso, mesmo ele sendo um jogador muito incrível. E o Riley Cooper, aqui é um pouco mais embaixo o buraco, porque ele nunca teve problemas em Flórida, só que em um dos jogos pelo Philadelphia Eagles, ele teve, quando ele estava no Philadelphia Eagles, na verdade, durante um show, ele deu insultos racistas a outra pessoa. E isso pegou muito mal, obviamente. Ele teve que pedir desculpas aos jogadores. Só que depois daquilo, ele não conseguiu ter mais sequência, porque ele ficou muito abalado pela situação. E, obviamente, merecidamente, a mídia e os torcedores caíram muito em cima dele por conta da atitude que ele teve. Então, ele foi uma peça fundamental no time de Florida Gators. Foi pouco citado. Quem foi mais citado foi o Dallas Baker, que não teve grande sucesso na NFL, mas também não teve nenhuma polêmica. Era um bom jogador em Florida. Mas o Riley Cooper realmente se deu muito mal depois desse insulto racista. Continuando, a gente tem aqui outros jogadores que a gente vai falar um pouquinho mais rápido, porque assim como no Netflix, eles foram muito pouco falados. São os irmãos Pouncey, que tiveram muito sucesso na NFL, apesar de não terem sido campeões. Eles praticamente não foram citados no documentário da Netflix, mas eles tiveram um papel fundamental na linha ofensiva do Florida Gators de 2008, quando foram campeões. E eles ficaram muito do lado do Aaron Hernandez durante a investigação do homicídio, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, eles são jogadores que são mal vistos por conta desse posicionamento, usando bonés de Free Hernandez, no sentido de libertem o Hernandez da prisão e tudo mais. São jogadores que ficaram muito marcados, mas é inegável que eles tiveram um sucesso tanto por Flórida quanto pela NFL. Inúmeros All-Pros, inúmeros Pro Bowls, jogadores realmente muito vencedores. O Janoris Jenkins é um cornerback que também teve um bom sucesso no college football. E também, cara, é um pouco interessante porque ele teve problemas legais, apesar de problemas legais de lei, apesar de ser muito talentoso, acusado de posse de drogas, brigas e tudo mais. E ele foi expulso da Universidade de Flórida depois da saída do Urban Meyer.
Então, como a gente falou, o Urban Meyer era muito permissivo, até falou no documentário que ele tinha cortado um jogador da universidade e um ano depois o jogador se matou. E aí ele disse, um peso muito grande na consciência, porque eu tirei a única coisa que importava na vida dele, que era o futebol americano, e ele passou a ser muito mais mão leve nesses quesitos. Então, depois da saída do Urban Meyer, o Janoris Jenkins, que teve até um sucesso na NFL, foi expulso da Universidade de Flórida. E antes da gente chegar nos principais pontos, temos aqui também o Ronnie Wilson, que foi OL, e o principal crime dele foi pegar um rifle de ar comprimido e atirar em um pedestre depois de uma discussão. Então, mais um dos crimes dos jogadores de Flórida, né? Completamente malucos. O Tony Joyner também foi capitão do time, mas foi preso por invadir um depósito para resgatar o carro da namorada. Então ele simplesmente invadiu e vou recuperar. Não estou nem aí. Crime de amor, tá perdoado, crime de amor. O que a gente não faz por amor, não, Luiz? Justamente, ele fez o impossível ali, o possível impossível. Ele tá perdoado. Não vou usar o direito aqui, a parte, não vou advogar pra ele de graça, mas o dele tá perdoado. É um primário que ele merece uma segunda chance. É coisa leve. Justamente. Uma pequena infração. Uma contravenção. Agora, quem não teve uma contravenção é o nosso querido Jamar Hornsby, que você provavelmente nunca ouviu falar. Ele era um DB e ele foi dispensado da Universidade de Flórida. Aqui eu vou ter que contar a história um pouquinho melhor. Por usar o cartão de crédito de uma colega de time falecida. Então vamos lá, vou explicar direito essa história. Acho que o Luiz não sabia dessa história. Não sabia. Então, é o seguinte, ele disse que teve um acidente de carro. Ele viu o cartão de crédito da amiga dele, enquanto meu alarme está tocando, ele viu o cartão de crédito da amiga dele no chão e falou assim, por que não? E começou a fazer compra. Vai faltar informação, vocês me desculpem, mas se não me engano foi $70 mil que ele usou por um cartão de crédito de uma amiga falecida. E aí a universidade falou, cara, mas da onde que veio esse dinheiro se essa querida está morta? E ele falou assim, eu só vi no meio da rua, achado não é roubado. Algo a comentar com você que... Ele não falou isso, mas nas entrelinhas, basicamente eu quis dizer isso. Alguma coisa a comentar como advogado? A galera tá vendo aqui, eu não tô conseguindo respirar, porque isso aí pra mim foi uma sacada genial. Vão cobrar dela, ela já morreu mesmo. Tá ali. Isso aí foi... Vou desperdiçar o cartão de crédito? Tem limite. Uma brincadeira. Não tá pra usar? Cara, essa história é inacreditável. Isso aí cabe aqui no Brasil pra galera, não sendo muito chato, que um estelionatozinho, né? Foi um estelionato que eles fazem, uma pessoa chamando. Mas é brincadeira, pra vocês verem o nível que era esse time de Flórida. Não. Eu não tenho mais o que falar, pô. O Gary Brown, aí é um crime mais comum, mas não deixa de ser imundo, né, imoral. Ele foi acusado de agressão a uma mulher e depois condenado por outras acusações. Então, um sujeito bem do mau caráter, o nosso querido Gary Brown. E aqui a gente vai ter os últimos 2 jogadores. Vamos pular o Aaron Hernandes, vamos quebrar o protocolo, vamos falar rapidinho de Cam Newton, porque aí eu quero a opinião do Luiz. O Cam Newton todo mundo conhece, foi MVP da NFL, foi campeão do college football por Auburn. E o Cam Newton, ele foi acusado, e depois provado, né, que ele era um ladrão. Ele roubou um laptop de um colega... Essa história eu nunca ouvi falar. É impossível outra pessoa ter feito isso. Ele roubou um laptop de um colega de faculdade. Quando descobriram, o laptop tava com uma capa diferente. Vamos colocar... A capa era o Goku, a parte de cima do laptop. Ele colocou um pedaço de papel preto, escreveu Cam Newton na mão e falou assim, é meu. Ele falou, é meu esse laptop a partir de agora. Quando a segurança da universidade quiseram verificar, ele viu, não, pode procurar, tá? Ele escondeu bem. Depois que eles saíram, ele lançou o laptop pela janela. E aí tem um pequeno problema, porque ele não é o Superman, apesar dele fazer a comemoração, e isso não foi planejado, eu inventei isso agora, apesar da comemoração, ele lançou num raio humano de você lançar um laptop pela janela. Então ia ser pego. E o amigo dele esconde atrás da lixeira o laptop e manda no WhatsApp dele. Tá atrás da lixeira tal. Os seguranças voltaram, viram o celular dele, viram a mensagem, acharam o laptop atrás da lixeira e ele foi cortado do time de Flórida. Algo a comentar, Luiz, sobre o Cam Newton? Eu vou ser sincero, Cam Newton deu muita sorte. Eu falo isso pra galera, porque isso aí é um crime de furto. Isso foi furto, ele furtou. Como é um furto aqui, também é um furto nos Estados Unidos. Ele deveria ter sido preso,
ter que pagar fiança, e para quem não sabe muito sobre isso, geralmente os jogadores de futebol americano, depois a gente pode até fazer um vídeo sobre isso que eu acho interessante, eu até comentei com o Brunão, sobre a questão financeira. Naquela época, os jogadores de futebol americano, eles só tinham a bolsa, tá, gente? Eles só tinham bolsa de estudos, não ganhavam mais nada. No máximo, um direito a um dormitório dentro da faculdade, porque geralmente a faculdade fica em um campus 100% universitário e por aí vai. Então, ia ser bem complicado ele sair ali da cadeia, porque no máximo, se ele trabalhava, e era mais difícil porque ele era atleta, era trabalhar fora do horário de estudo, né, de classe, e verão, né, trabalho de verão, que eles têm muito, aquele trabalho de férias. Mas, pô, bizarro isso aí, essa história é bizarra. Não Isso é estranho. supera do cartão de crédito, com todo respeito. O cartão de crédito foi genial, Essa é mas absurda. essa daí é. Pô, ele escreveu na mão, é brincadeira, pô. E agora, aí vocês vão ver um monólogo da minha parte, porque eu também assisti o documentário desse cara aqui, saindo um pouco aqui da graça do vídeo, Aaron Hernandes. Aqui já é um pouco mais sério, porque o Aaron Hernandes, ele é filho de porto-riquenhos, e tem muitos contextos para a história dele, pra gente finalizar esse vídeo. O Aaron Hernandes, ele é um cara era um cara extremamente talentoso, tight end, né? E o documentário dele, diferentemente da Netflix, expõe muitas verdades, e eu achei excelente o documentário do Aaron Hernandes. Ele era um cara que se destacou muito no high school, e depois da morte do pai, que era um cara rígido, mas que ele admirava muito, ele sai de Connecticut, que é lá do norte, do nordeste, na verdade, dos Estados Unidos, perto de Nova York, e vai pra Flórida, que é na parte sul. E aí entram os problemas, porque o Urban Meyer era um cara mão leve no quesito de não ter muita punição em alguns crimes, e ele começa a se envolver com umas pessoas não muito legais. E aí eu vou contar algumas histórias do Aaron Hernandes. Primeiro que já muito se questionava da sexualidade dele, e eu gosto muito dessa parte do documentário que expõe que ele realmente era bissexual, né? Até um amigo de infância, eles tiveram uma relaçãozinha ali, os dois com medo dos pais e tudo mais, e isso floresceu ali no Aaron Hernandes, que também acusado de ser abusado, acusaram um cara de abusar dele, né? O irmão fala que ele foi abusado, então isso foi muito problemático para o Aaron Hernandes também. E a partir disso, quando ele vai para Flórida, com muitas dessas coisas, ele começa a se tornar um astro em Flórida. E aí, numa das vezes que o Tim Tebow, na única vez também que falam no documentário, eles só falam isso do Aaron Hernandes, que eu achei um grande erro do documentário do Florida Gators, que o Tim Tebow fala que ele saiu uma vez com o Aaron Hernandes. O Aaron Hernandes, por ser um superstar, não quis pagar a conta. O cara falou assim: pô, meu filho, paga a conta. E ele estoura o tímpano do cara que foi cobrar o... Não sei se foi um soco, se foi um tapa, não especificou bem. Mas simplesmente estoura o tímpano do cara. E o que aconteceu, Luiz Felipe? Você sabe qual foi a punição? Deduziu que nada, né? Mas Nada. pode falar. Foi acobertado, o cara tirou as queixas, fez lá aquela famosa... assinou um acordo e ficou por isso mesmo. E aí, já pulando um pouquinho pra NFL, ele já percebendo com esse comportamento que não dava em nada os problemas dele, ele vai pro Patriots draftado na 4ª rodada, muito porque, apesar de ter um talento de primeira rodada, ele já tinha esses comportamentos também de usar muita... Eu vou falar marihuana aqui, tá? Mas ele fumava muito marihuana, tinha esse problema, então, obviamente, era proibido. Lembra do Josh Gordon na NFL? Então, por conta disso, ele caiu muito no draft, foi escolha de 4ª rodada. Depois, não foi no mesmo draft do Rob Gronkowski, que saiu na 2ª rodada vindo de Arizona. O Patriots, eu descobri isso hoje, então eu vou passar uma informação, eu sei que não é do vídeo, é rapidinho pra galera. O Gronkowski, ele seria draftado por Baltimore. Ele falou recentemente numa entrevista. Baltimore queria ele no começo da 4ª rodada. Era a 42ª escolha, ou 3ª escolha. E aí o Patriots ficou sabendo, sobe para uma escolha acima, que aí Começo da 2ª rodada. Isso, começo da 2ª rodada, mas aí sobe tipo para 41ª, eu acho. 41ª, 42ª, e aí acaba draftando ele, o Gronkowski. E o objetivo do Patriots com o nosso querido Bill Belichick era ter uma dupla muito forte de tight ends, porque não tinha tão bons wide receivers, e o braço, por mais que seja um GOAT, respeito máximo, não é aquele braço absurdo de força do Tom Brady. É mais um cara preciso. Então você tendo esses tight ends que também trabalha como slot receiver, que é o caso do Aaron Hernandes e do próprio Gronkowski, seria excelente pro Patriots. Pode dar continuidade aí, só... eu ia falar exatamente isso, que o Aaron Hernandes também era usado muito como wide receiver, e o documentário até cita
que ele era um cara que dropava muito poucas bolas, então ele era um cara muito seguro com as mãos. E por conta disso, ele foi draftado pelo Patriots, mesmo sabendo desse contexto. E aí, história vai, história vem e tal. Ele é vice-campeão do Super Bowl naquele num dos do Eli Manning, né? Que ele vence. Tem uma filha de 7 meses com 7 meses de idade. Ele é preso. Por que ele é preso? Vamos lá. Eu não vou contar a história completa, tá? Tem um documentário, não vou falar dos outros caras que estavam junto com ele e tudo mais. Mas enfim, resumindo... Ele cancela o CPF, vamos evitar aqui alguns termos. Ele cancela o CPF do cunhado dele. Não oficialmente, porque ele era o namorado da irmã da noiva dele. Então ele tem a noiva, a irmã dessa noiva tava namorando esse cara. E ele cancelou o CPF desse cara numa noite, 3 da manhã. Tudo, cara, é impressionante. Tudo que o Aaron Hernandez vai de balada era tudo 2 da manhã pra cima. Um jogador profissional em atividade, completamente desregulado, né? E falava já, tinha a história dele envolvido com um traficante, outros casos ali que comprovaram alguns contextos ali da história da acusação, e ele pega perpétua, né? Ele cancelou o CPF em primeiro grau, então ele pegou a prisão perpétua, e durante essa investigação, descobrem que na casa da prima dele, que era uma pessoa de extrema confiança do Aaron Hernandez, eles acham uma SUV prata, que era idêntica, e descobriram depois que era a SUV, onde aconteceu um duplo cancelamento de CPF. E aí, complicou pro nosso querido Aaron Hernandez, né? Porque aí entrou essa história do traficante, porque eles estavam saindo juntos numa balada. Um dos caras que eram de Cabo Verde derrubou, sem querer, uma bebida na roupa do Aaron Hernandez. Ele ficou extremamente puto, porque ele era um cara de temperamento muito complicado. E depois de um tempo de 1 hora lá, ele cancelou o CPF dos dois. Só que aí, ele contrata um advogado de defesa absurdo. Eu esqueci o primeiro nome dele, mas é alguma coisa Baez. Não sei se é José Baez, algo do tipo. E ele conseguiu cancelar, né? Evitar com que uma mãe, que muito provavelmente cancelou o CPF da filha, por negligência e tudo mais, de ser presa. Então, isso foi um boom absurdo nos Estados Unidos. É como se um advogado evitasse com que a Suzane, vocês sabem quem fosse presa. Então é uma coisa absurda de ter acontecido. E ele contrata esse cara e ele também consegue evitar que ele pegue mais pena ainda, né? Desse duplo cancelamento de CPF. E aí ele chora. Quando ele foi preso perpetuamente, ele não chorou, não esboçou reação nenhuma. E nesse segundo julgamento, que já não tinha nem família, só tava a noiva dele e a filha, ele chora de, talvez, ou arrependimento, e ele sabe que ele cancelou o CPF dos caras e foi inocentado mesmo assim, ou porque alguém estava acreditando nele pela primeira vez e tudo mais, enfim. Depois disso, ele já estava apelando, né, recorrendo da decisão da prisão perpétua para ver se ele conseguia sair da prisão. E por conta disso, ele tenta, né, falar com esse advogado que livrou dele, vamos tentar fazer com que eu saia da prisão e tudo mais. E uma rádio expõe a história, 2 dias depois, de que ele era possivelmente gay e zoam dessa história. Fazem piadas ali. Aí o documentário indica que talvez isso tenha sido um dos pilares, mas um outro pilar é que caiu no ouvido do Aaron Hernandez que se você tivesse o seu próprio CPF cancelado dentro da prisão enquanto você recorria de uma prisão perpétua ou de um crime, por uma brecha da lei de Massachusetts, você era considerado inocente. Então, ele cancela seu próprio CPF com uma corda, ele se pendura, e aí ele é considerado inocente, e o contrato que ele tinha acabado de assinar de $40 milhões por 5 anos com o Patriots poderia ir para a família, garantir o futuro da noiva e da filha. E aí, assim foi feito, né? Ele foi considerado inocente. A família do rapaz, que foi CPF cancelado, recorreu disso para mudar a lei. Depois de 2 anos conseguiram, né? E o Aaron Hernandez hoje, até os dias de hoje, é considerado culpado. Sinceramente, eu não sei como ficou essa coisa monetária da família. Mas o fato o Aaron Hernandez, depois a família doou o cérebro dele, viu que ele tinha um CTE, que é aquela doença no cérebro de muita pancada, de boxeador, de jogador de futebol americano. Gravíssima, ele já estava muito avançado para um jogador de 27 anos. Claro que isso não justifica, porque as decisões, como muito bem diz o documentário, as decisões foram feitas pelo Aaron Hernandez, então ele é culpado de tudo que ele fez. Só que foi muito importante para mostrar que a NFL precisava de melhores maneiras de evitar concussões, como aconteceu com o Tua Tagovailoa, que muita gente está pedindo para ele se aposentar por conta dessas pancadas na cabeça.
mostrou que o Aaron Hernandez foi muito complicado por decisões que ele tomou, pelo que ele viveu, até por ser abusado e tudo mais, pessoas que ele entrou em contato. E na minha opinião, disparado, ele é o jogador mais complicado que pisou na liga no quesito, né, talvez com o O.J. Simpson também, criminal. Pra gente fechar também, que o vídeo realmente é um pouco maior, não o estilo das nossas lives, mas é grande, porque são histórias de vários jogadores aqui, a gente resumiu de alguns, mas do Aaron Hernandez não tinha como. É um grande talento que foi desperdiçado, né? É um cara que teve muitos problemas desde a infância, é um retrato de muitos jogadores da NFL que não tem uma infraestrutura familiar, ou uma infraestrutura ruim, bem limitada, bem rachada, e ele acabou meio que se perdendo nisso e teve esses problemas todos. O que eu sei, o que tem rumores disso, vou deixar bem claro, é que o motivo dele cancelar o CPF desse cunhado dele foi porque esse rapaz fazia muita violência psicológica e física, né, a famosa violência doméstica com a cunhada dele. E aí ele viu nela a irmã dele, ele tinha um afeto como se ela fosse uma irmã menor, mais nova dele, porque ele também tem família, né, o Aaron Hernandez, pra quem não sabe, o Bruno acho que falou aí, pai, irmã. E aí ele meio que adotou ela como se fosse também uma irmã, ele via muito nela a irmã mais nova dele, e aí ele tomou as dores e fez o que aconteceu, né. Ele efetuou, né, o que foi, eu vou falar que ele efetuou porque ele foi condenado, mas não tem como afirmar com certezas, porque eu não estudei sobre o caso, não sei das provas, enfim. Mas é isso, outra curiosidade, que é nada muito relevante, mas para quem não sabe, tiveram testemunhas de defesa no caso desse do cunhado dele, né, do cunhado, né, entre aspas, né, namorado da cunhada dele, né, foi o Bill Belichick, que era head coach dele. E um dos motivos do Bill Belichick ter escolhido ele e os jogadores problema, é que o Bill Belichick tinha esse perfil um pouco do Urban Meyer, né, que ele transitava como paizão, mas também era um general fora de campo. Então ele conseguia dobrar jogadores de difícil relacionamento, assim, caras problemáticos. O Bill Belichick ficou muito famoso na liga por conseguir dobrar esses caras. Então a galera tinha uma esperança dele botar o Aaron Hernandez na linha, mas não adiantou em nada. E aí acabou acontecendo o que o Brunão falou. Basicamente isso, não tem muito o que me estender, porque o Brunão já foi completo no que tinha para falar. É isso aí. Então, a gente trouxe com um pouco de humor ali algumas coisas, né? Tirando o Aaron Hernandez. Lembrando, obviamente, a gente não compactou com nenhum crime cometido. A gente realmente queria trazer essa história porque é inacreditável quase 50% do time de 2008 ter sido preso ou ter tido algum problema com a polícia. É um número que eu até brinquei na última live, que se tivesse um Guinness Book do College Football, esse seria um recorde com certeza. Mas realmente é uma história que precisava ser contada porque muita gente tem curiosidade. Assistam o documentário de Florida Gators da Netflix, sabendo que contam mais sobre a história dos títulos da passagem do Urban Meyer, que depois o título acabou saindo por problema de saúde e tudo mais. E também assistam o documentário do Aaron Hernandez, que é muito bom o documentário do Aaron Hernandez. Vocês pegam um pouco mais da história completa. Eu peguei outros vídeos no YouTube também para trazer esses outros tipos de crime, como por exemplo do cartão de crédito. Eu vi no YouTube essa história. Então a gente espera que vocês tenham gostado. Foi um pouco mais falado hoje, porque a gente realmente tinha uma história para contar. Mas é um quadro novo que a gente está trazendo. Histórias ocultas do College Football. Se vocês gostarem, a gente vai trazer do Johnny Manziel o próximo episódio. O dinheirinho. Aí vira monólogo, aí eu falo. Aí o Luiz que vai fazer o monólogo, porque o Luiz sabe muito da história do Johnny Manziel. Esse aí eu faço questão, porque eu sou fã, foi o cara que me tornou fã de college football. Um dos responsáveis se chama Johnny Manziel, também conhecido como Johnny Football. É basicamente isso. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, esse primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, deixem a sua inscrição e o seu comentário. Compartilha se vocês acham essa história interessante, que mais pessoas queiram saber, porque realmente essa coisa criminal com esportista traz muita curiosidade das pessoas. E saibam que sábado a gente vai trazer a próxima live do Huddle de Sexta, edição sábado, nessa semana ainda. Então, muito obrigado a todos por estarem com esse vídeo e até a próxima. Valeu!